no lugar do Bobadilla de cara, assim, seria realmente precipitado da parte do treinador. São Paulo que se desconectou, né, das primeiras posições do Campeonato Brasileiro, agora está em 6º lugar, deve privilegiar as Copas e vai levando como der o Campeonato Brasileiro, porque as possibilidades são maiores, claro, em Copa do Brasil e em Libertadores, até porque ele tem adversários que são palatáveis. O Goiás, que é um adversário de Série B, e o Nacional de Montevidéu, entre o que poderia acontecer, foi até um adversário que os são paulinos acharam ok, mas é claro, esse time do São Paulo só consegue passar se der um gás do primeiro ao último minuto. E o Zubeldia ficou bravo com os cochilos no começo, né? Tomou o gol logo no começo, acabou 1-0, depois teve que correr atrás e não conseguiu lá em Fortaleza. Não pode tomar gol tão rápido, né? O time tem que entrar concentrado, mas não foi só no jogo do São Paulo que a gente viu equipes que têm confrontos importantes durante a semana entrarem desconcentrados no jogo, né? O São Paulo foi apenas mais um e é uma coisa meio da cultura do jogador brasileiro, né? Quando começa a ter decisão de Copa, começa a cair no campeonato nacional por essa falta de concentração, por não entender que tem que jogar quarta e domingo máximo em todas as competições e principalmente jogadores que entram, né? Que normalmente a gente acha, pô, o reserva agora ele tem a chance, ele vai arrebentar. Não, eles entram com preguiça. Você percebe que eles entram na nhaca, né? Como a gente fala no futebol. E aí é demais, né? É o momento de aparecer e os caras entram e tomam um gol com 2 minutos, um pênalti com 2 minutos. Não pode acontecer. Tá certo o Zubeldia ficar bravo. Vamos dar uma olhada no Esmeraldino, adversário do São Paulo, provável Goiás, na sua tela, o técnico Márcio Zanardi. 3 zagueiros, né? Tadeu, que é uma bandeira dessa equipe. Os 3 zagueiros, Lucas Ribeiro, David Braz, é ele mesmo. E o Messias, meio de campo, uma dúvida entre Borel e Diego. O Marcão, Natan Melo, o Regis, o Sander na ala esquerda. E o Regis é aquele que chegou a jogar no Corinthians, inclusive no Bahia, tal. No ataque, o Edu e o Wellington. O Goiás está na 10ª posição da Série B. Começou muito bem o campeonato, depois teve uma queda. E o trabalho do Márcio Zanardi, fala-se muito na imprensa lá em Goiás, que a depender do que acontecer nesses confrontos de Copa do Brasil, o Zanardi correria até riscos no comando do Goiás, que não vem bem. Ainda está vivo, evidentemente, na Série B, que é o grande objetivo, claro, voltar à Série A, mas está vivendo esse momento de maior instabilidade. O Goiás tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque a Série B é um campeonato muito dinâmico, né? Você está em último, daqui a pouco está em primeiro. O Avaí mostrou isso, né? De último pulou para primeiro, agora está lá para 10º de novo também, 11º, 19º, 12º. Então é um campeonato muito dinâmico. Então, para interromper o trabalho assim, eu acho complicado. David Braz volta, o Marcão volta, que é peça fundamental nesse meio campo. A dúvida ali do Diego. O Diego é o lateral direito, né? Ele está ali mais por dentro, mas ele é lateral direito, é ala direito. Ou ele ou o Borel jogam. O Diego tem uma contusão, se não for para o jogo, vai o Borel. E é melhor para o São Paulo que vá o Borel, pior para o Goiás, porque o Diego é um excelente jogador. Amanhã também tem Botafogo em... Números da tela aí desse confronto curioso, São Paulo e Goiás. Talvez, só talvez o São Paulo tenha tido aí a sorte de pegar a equipe, na teoria, mais frágil das oitavas de final da competição. O jogo é às 8 da noite, no Morumbis, e o Goiás tem aí um problema, né? O David Braz volta a formar trio defensivo. Não é um problema, é uma solução. Ele volta a formar o trio defensivo da zaga goiana ao lado do Lucas Ribeiro e do Messias. Ele estava suspenso justamente no empate com o CRB pela Série B, outra competição, joga normalmente amanhã. O Goiás que acertou, Lazzarini, nessa segunda-feira, o retorno de Reinaldo, trocado pelo também zagueiro Edu, que foi para o Vitória. Pela 3ª vez nas últimas 5 edições, o time não chegou à final do estadual. O último título goiano foi há 6 anos. A conquista da Copa Verde de 2023 garantiu o clube na Copa do Brasil. Goiás eliminou o Cuiabá nas penalidades e a gente está vendo aí em destaque o Márcio Zanardi, que quase foi para o Corinthians, esse técnico do São Bernardo, fechou o Campeonato Paulista, a sua participação no São Bernardo exatamente no Campeonato Paulista, e agora dirige o Goiás, que há muito tempo não é campeão estadual. Quando eu era criança pequena, não lá em Barbacena, que não tem nada a ver com Goiás, fica em Minas, mas aqui em São Paulo mesmo, eu vi o Goiás ser campeão... Todo ano, né? Ano sim, ano não, pelo menos, lá no Goiano, né? Agora o Atlético Goianiense. Agora o Atlético Goianiense está dando as cartas lá. O Vila Nova, às vezes, assustando, embora nunca consiga chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Goiás já viveu fases melhores, Lazzarini. Já viveu, né? E o Goiás, nesses últimos anos, Tomás, está oscilando muito, né? Está vivendo aquele momento gangorra que a gente fala... de um ano na Série B, sobe para a Série A, cai para a Série B, volta para a Série A.
o Zanardi, que a gente viu na tela, né, técnico atual do Goiás, né, ainda bem que avisaram lá no Corinthians que ele não ia poder treinar o time, né, porque esqueceram de ler só o regulamento do Campeonato Paulista. Não vamos nos prender a detalhes, imagina, coisa pequena, Lazzarini, poxa vida. Mas está fazendo um trabalho legal, né, e o Goiás precisa realmente de uma reação na Série B, um time que está na parte mediana ali da tabela, 9º, 8º lugar, e o Goiás a gente sabe que precisa realmente buscar, né? Tenta alcançar realmente essa volta para a Série A, bater um time de primeira divisão, a gente viu na terceira fase, derrotou o Cuiabá, o São Paulo pega esse time de segunda divisão, mas o Goiás tem grandes chances aí de complicar o jogo para a equipe do Morumbi. Inclusive o Decilo falou no VT que o time vai estar completo, né? O São Paulo que vinha tendo problemas com jogadores lesionados, Calera voltando de lesão, o Lucas machucou, saiu, inclusive, no último jogo, mas agora é força máxima, foco na Copa do Brasil. Obviamente que o dinheiro, né, também conta para a receita do clube. O São Paulo que poupou no final de semana, né, no duelo contra a equipe do Fortaleza lá no Nordeste. Então, vem provavelmente com força máxima amanhã para encarar o Goiás. Promessa de um bom jogo, viu, Tomás? Mas o São Paulo tem um leve favoritismo por conta da volta desses reforços. Leve favoritismo? Leve. Só leve? O Goiás está na Série B, capengando na Série B. Com todo respeito ao Goiás, segundo vice-campeão da história da Copa do Brasil, a gente viu aí no GC, perdeu para o Flamengo aquela decisão de 1990, mas é muita diferença. O São Paulo tem feito bons jogos, apesar de alguns tropeços recentes lá, o São Paulo tem feito jogos bons, né? Jogando em casa. Agora afunila muito, né? Agora ali o duelo vai ser complicado. E assim, não pode... No ano passado o Sport também estava na Série B e deu trabalho. O São Paulo na volta depois de ter perdido por 2-0 lá. Mas eu acho que... Não sei se vai golear... 70-30? Não, 90... Pro jogo de amanhã? Pro jogo de amanhã? Pro jogo de amanhã, 95-5. Pode até ser que o São Paulo não consiga uma vitória esmagadora, ganhe de 1-0, ganhe de 2-1, pode ser que o Goiás arranque um empate, mas o que eu prevejo de partida é o São Paulo atacando e o Goiás se defendendo. São Paulo atacando e o Goiás se defendendo. Porque a diferença... Se o São Paulo consegue se impor diante de Grêmio no primeiro tempo, no jogo das imagens que a gente está vendo aí, consegue se impor às vezes diante do Botafogo, consegue se impor às vezes diante do Palmeiras, não vai se impor diante do Goiás? Então, embora às vezes tenha a equipe que sofra mais contra times menores, né? Contra retrancas. A gente viu o São Paulo oscilando muito, né, Tomás? Às vezes, assim, o São Paulo, por exemplo, diante do Criciúma, fez um excelente primeiro tempo, faz um 2-0, para de jogar. Contra o Grêmio, para de jogar no intervalo. Então, o São Paulo se construiu o resultado na primeira etapa, depois conseguir, de uma maneira linear, terminar a partida de uma forma também agressiva, construindo o resultado, aí acho que já pode ficar tranquilo. 3-0 encaminha a vaga, né? Acho que até um 2-0 leva, obviamente, esse favoritismo para Goiânia, mas a gente sabe que o Goiás pode ser aquele time traiçoeiro. Até o ano passado estava na Série A, por mais que o investimento é menor, que por mais que os jogadores são de uma prateleira abaixo, talvez ali a gente sabe que o Zanardi também pode dar um jeito de atrapalhar a vida dos Beldia, né? E o Zanardi, para mim, é a grande arma do Goiás. Técnico que já mostrou no São Bernardo que sabe preparar equipes para enfrentarem os times grandes aqui de São Paulo. Dito isso, 3-0 São Paulo. E o seu palpite? 2-0. Falou e meteu um 2-0 pro Tricolor. 2-0. Eu vou ser 60-40, pode ser? Pode ser. Pode ser, então tá bom. Flamengo e Palmeiras, Corinthians e Grêmio, Atlético Goianiense e Vasco. E fechando esta primeira mão de oitavas de final, Juventude e Fluminense se enfrentam na quinta-feira. E o Edu Afonso chega ao vivo aqui ao nosso Sport Center para trazer as informações do São Paulo, que enfrenta o Goiás em casa amanhã, abrindo, né, esta oitavas de final de Copa do Brasil, Edu. Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glau? Beijo para você, beijo na Mari, um abraço ao Renato e ao fã de esportes. E não deu nem muito tempo para se recuperar da derrota para o Fortaleza no sábado à noite e muito menos para treinar, porque o time chegou no domingo de madrugada no voo fretado. No próprio domingo fez apenas um regenerativo para quem jogou 45 minutos ou mais, os demais treinaram normalmente. Hoje teve um treino e amanhã já é o jogo novamente. E jogo importante, o São Paulo defende a conquista inédita do ano passado. Passou pelo Águia de Marabá
na fase número 3 sem nenhum problema, com 2 vitórias em Belém e no Morumbis. Agora tem um adversário mais conceituado, um adversário de Série B. Aliás, são só 2 dos 16 times que disputam a Série B, o CRB e o Goiás. O Goiás até está mal na Série B, o técnico Márcio Zanardi pressionado, é só o 9º colocado, 4 pontos do G4, mas é um adversário de uma camisa forte, por isso o São Paulo tratando muito bem esse jogo. Até porque, Gláucia e companheiros, talvez, neste momento do Brasileirão, a aposta de título do São Paulo seja nas Copas, como foi no ano passado. São Paulo é o 6º colocado, está a 8 pontos do Flamengo. Segundo um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, tem apenas 1,9% de chances de ser campeão. Então, o caminho nas Copas de menos jogos, não menos complicado, mas de menos jogos, e a do Brasil tem o Goiás pela frente. E já adianto que é força máxima. Exceção feita àqueles que não têm mais condição de jogo no ano, né? O Pablo Maia dificilmente volta, ou se voltar, volta no final. E o Alisson está fora até o ano que vem. O técnico Zubeldia vai com todo mundo amanhã, com o que tem de melhor para enfrentar o Goiás no Morumbis, que deve receber, apesar da queda de temperatura, que já dá para sentir hoje, amanhã vai estar pior, mais de 40 mil torcedores. Rafael no gol. Estou com uma pequena dúvida se ele não preserva o Igor Vinícius, mas a tendência é que seja o Igor, se não for, vai o Rafinha. O Arboleda foi preservado em Fortaleza, volta a formar a dupla de zaga com Alan Franco e o Wellington na esquerda. Meio de campo, Luiz Gustavo e Bobadilha. A linha de 3 tem a principal volta, Lucas Moura, que estava suspenso em Fortaleza, com Luciano, que mesmo jogando pouquinho ainda tomou um cartão amarelo no banco em Fortaleza e não pega o Flamengo no final de semana. E o Ferreirinha, outro que foi preservado em boa parte do jogo lá no Castelão. E no ataque o Caleri é esse time que dá as cartas neste primeiro jogo e que tenta, Gláucia, claro que nenhum resultado classifica para a próxima fase sem um jogo da volta no Serrinha dia 8. Mas se o São Paulo conseguir levar para o Serrinha uma boa vantagem, uma vantagem confortável para quinta-feira da semana que vem, fica próximo de chegar nas quartas de final. É por isso que o São Paulo joga com sua força máxima amanhã diante do Goiás no Morumbis, Gláucia. Ô, Edu, a gente já fala mais desse São Paulo e acredito que essa deva ser mesmo a estratégia ideal, né, para o Zubeldia, para fazer um bom resultado aqui, depois ir mais tranquilo para lá e também conseguir administrar essa Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro, enfim, conciliar esse calendário que a gente chegou naquela época que a gente tanto fala do que vai ser esse equilíbrio de pratos dos treinadores. A gente tem os últimos encontros deste São Paulo e Goiás. Coloca os números aí na tela para a gente, por favor, para trazer o que tem sido o confronto entre São Paulo e Goiás nos últimos 10 jogos. 6 vitórias do São Paulo, um empate e 3 vitórias goianas. Última partida, o Goiás venceu 2-0, isso no Brasileirão de 2023. Goiás disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Zubeldia trazendo o que tem de principal para fazer esse resultado, aproveitando a sua força no Morumbi, que a gente sabe o que também é importante para o São Paulo, e já levar a parada encaminhada. E o Edu também pontua uma outra coisa que eu acho importante para o São Paulo pensar em título na temporada, as Copas sejam a porta, como o próprio Edu usou. Não, eu acho que o São Paulo é um dos concorrentes, sim. Eu não vejo o São Paulo na primeira prateleira, mas vejo na segunda. O São Paulo talvez não esteja a nível de elenco perto dos grandões na questão de até de investimento no país hoje. Vai Palmeiras, Flamengo e Botafogo, mas o São Paulo tem trabalho. O São Paulo tem um trabalho de um treinador que tem repertório, que tem conhecimento e que tem dentro do seu estádio também uma força muito grande. Então, para uma partida como essa, o que a gente já imagina logo de cara que o São Paulo coloque um ritmo muito forte, pressione, empurre o Goiás para trás e tenta fazer um grande resultado. O Goiás também na Série B não está muito legal, então realmente São Paulo entra com um favoritismo bem grande no confronto. Mas é o que a gente sempre falou, é aquele jogo que, fora de casa, o Goiás vai se fechar ao máximo, o gol não sai de cara, o jogo vai ficando mais difícil. Tem sim, tem como complicar. Mas eu acho que o São Paulo dentro da sua casa é muito forte. O Zanardi, que é treinador do Goiás, está acostumado com esses jogos, fez grandes campanhas com o São Bernardo aqui em Paulistão, jogando assim, tendo um time muito rápido para fazer a transição também. Mas, assim, acho que o São Paulo deve passar e passar bem, assim. Principalmente com esse jogo do Morumbi, isso vai dizer muita coisa. E o que o Edu traz pra gente de possível escalação é o que ele tem de melhor nesse momento, né? Assim, ele ainda está na fase de adaptação sem o Alisson. Achei que contra o Fortaleza
um meio de campo que ficou muito engessado ali com o Nestor, com o Bobadilla e com o Luiz Gustavo. O Lucas faz muita falta, de fato, assim, impacta demais na equipe. E como o Edu trouxe, né? Ali ele mexe no time e ele perde alguns pontos fortes de São Paulo, como, por exemplo, um lado muito forte com o Ferreirinha já, né? E com o Lucas também, que se movimenta muito. Então, ele já vai para aproveitar o fator casa com o que ele tem de melhor. E ele é super favorito, assim, o bom momento do Goiás na Série B, ele ficou lá em maio. De lá para cá, que quando ele emenda uma sequência muito positiva sem perder, de lá para cá oscila muito, oscila inclusive de resultados. Então o São Paulo, para mim, ele é bem favorito recebendo o Goiás agora. Edu, voltando aí contigo para falar um pouquinho também de mercado do São Paulo e aquela pergunta que não tem treinador que não ouviu passando no São Paulo nos últimos tempos. E o Rames, Edu? E o Rames, Glaucio, olha só, o Rames pelo menos está bem ativo nas redes sociais. No final de semana ele postou aí vídeo jogando um futebol de mesa na praia, postou vídeo com a sua família em restaurantes de Miami. Acontece que ele tem contrato, ele tinha pedido no primeiro momento para voltar no início da última semana, não voltou, não rescindiu. E pelo contrato vigente já está aqui treinando, mesmo que não fosse relacionado, mesmo que não fosse nem treinasse, deveria estar aqui, mas está em Miami. Então o torcedor fica pensando assim, estão pagando o salário dele para ele desfilar em Miami, nas praias de Miami e tudo mais, ele não recebe, não rescinde, enfim, não abre espaço para outro jogador, o dinheiro que vai para ele não entra em outra contratação. Isso tem causado bastante polêmica aí nas redes sociais, torcedor não gostando dessa situação que tomou conta do Rames. E lembrando de algumas situações parecidas recentes do São Paulo. Bem, dito isso, o mercado ainda está um pouquinho agitado com outros nomes. Eu e a Vitória Leite apuramos agora à tarde, subimos no ESPN.com, uma matéria em que o Maurício Lemos está ficando bem distante do São Paulo. O São Paulo me passou que tem tudo certo com o atleta e com o Galo. E que existe uma pendência, que o São Paulo não sabe se é jurídica, se é contratual, se é financeira, que tem impedido o Maurício Lemos de fechar o negócio. O Atlético disse que ficou difícil, também não gostou de algumas declarações de dirigentes do São Paulo e a negociação está indo por água abaixo. O São Paulo pode partir para um outro nome para substituir o Diego Costa, que saiu para o Krasnodar. Sobre o Paul Fernandes, o Boca está batendo o pé, quer grana e não gostou da primeira proposta do São Paulo para liberar o jogador agora. E também quer que o Galopo entre na negociação. Só que a proposta do Rosário pelo Galopo é melhor. Se não der agora o Paul, fica para o começo do ano que vem, quando ele não terá contrato com o Boca. E tem ainda algumas pendências rolando, como, por exemplo, o Thiago Mendes. Por mais que esteja difícil, ainda há uma expectativa, principalmente do lado do empresário do Thiago Mendes, que ele consiga reverter a situação com o Al Rayyan e consiga a liberação do atleta, porque entre Thiago, o empresário e o São Paulo, tá tudo certo. O problema é lá no Catar. O Thiago não consegue se desvincular da sua equipe. Então o mercado do São Paulo ainda tem muita coisa para acontecer nas próximas semanas de janela aberta, viu, Glaucia? Bom, Edu, muito obrigada, amigo, pelas informações. Um beijo para você, trazendo aí o noticiário do São Paulo, que